aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Mais novidades sobre os governadores. Dessa vez deu ruim para o governador de Santa Catarina e o nosso ilustríssimo João Dória no estado de São Paulo. E ainda tem umas coisinhas que eu andei ouvindo que eu quero falar para vocês sobre essa questão dos governadores. Também vamos falar sobre o Cássio. Vocês já ouviram falar dele? É um nome aí que surgiu como indicado para o STF. E aí, é bom? É ruim? Qual a nota de 0 a 10? Nota 7, para cima, para baixo? Temos muita coisa para falar e coisa interessante que, inclusive, a partir da análise desse nome, dá pra gente tentar entender algumas movimentações do Bolsonaro, inclusive já visando a presidência da Câmara e do Senado. Tem muita coisa, a gente vai falar bastante de Centrão hoje. Temos novidades interessantes sobre a CPMI das fake news. Também vamos falar da CPI da Lesp em São Paulo, que parece que vai pegar o Dória. Temos algumas coisas sobre fake news meio complicadas, sobre o Barroso, ministro da STF, sempre complicado. A esquerda aí resolveu fazer uma autocrítica interessante, vale a pena a gente dar uma olhada, porque tá acontecendo algumas coisas similares na direita e pra gente ver algumas coisinhas, acho que vale a pena a gente pontuar. Também temos algumas coisas na área econômica. O Maia falou aí algumas coisas do Guedes, basicamente ofendeu o Guedes por nada. Aí o Guedes falou, cara, o Maia tá atrapalhando as privatizações, fechado com os partidos de esquerda. Vamos comentar sobre isso, umas noticinhas boas. E eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a reação do governo brasileiro em relação ao debate americano. Principalmente naquela fala no que tange a questão da Amazônia. Vou mostrar pra vocês, vamos ver o que a gente tá entendendo. E mais uns besteiros falando do vídeo, operações, polícia, aquela coisa que a gente fala sempre. Então vamos começar aqui já falando dos governadores. Saiu uma matéria, ontem, logo no início do dia, que o governador de Santa Catarina foi alvo de uma operação da PF que investiga a fraude na compra de respiradores. E aí, galera, mais uma batida, né? Mais uma batida policial. E você vê. Vai aquele velho e famoso mandado de busca e apreensão na residência oficial do governador, o Moisés, lá de Florianópolis. A gente vai falar do Dória e eu vou falar do Moisés, uma coisa que eu quero falar agora, mas aguenta aí. O chefe do executivo é alvo de operação que investiga a compra de 200 respiradores por 33 milhões pagos de forma antecipada pelo governo estadual. No total, 5 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, sendo 2 direcionados a ex-integrantes da gestão Moisés. O MPF afirma que o caso transmita sob sigilo, por isso não informou os nomes dos demais alvos da força-tarefa. As medidas foram autorizadas pelo ministro Quem? Ele mesmo. Benedito Gonçalves, do STJ. Vocês conhecem o Benedito, não é possível. Esse daí foi o que deu uma rasteira no glorioso Witzel. Grava aí um pouquinho o Moisés, porque a gente tem que falar do Dória. Os deputados paulistas, eles aprovaram aí uma CPI para investigar umas coisinhas estranhas e eles vão investigar uma compra de 3.000 respiradores fabricados na China. Moisés ali é outro esquema. Vem ali já uma desenrolada, questão da PF, da PGR. Dória aqui, a priori, tem uma CPI. Só que nessa semana em Brasília também teve em Brasília, no Pará, foi em vários estados, a gente teve uma operação que inclusive bateu em São Paulo. Vocês viram lá. Houve a Polícia Civil, Ministério Público. E aí, olhem só, essa CPI da Lesp em São Paulo, olha isso daqui. Convocou ninguém menos do que o presidente da Invest São Paulo por compra de respiradores. É esse o problema generalizado. Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. Inclusive ontem, sobre o Pará, mostrei para vocês que os próprios membros do Ministério Público estavam falando que, cara, o que está acontecendo aqui no Pará é o mesmo esquema do Rio de Janeiro. Eu mostrei para vocês passo a passo, inclusive até a esposa do governador está envolvida. E vejam só, em junho, o relatório de um grupo parlamentar que investiga a compra de 3.000 respiradores chineses pelo governo Dória, apontava uma série de inconsistências no negócio e possível direcionamento para a empresa Richens. Assim, um jogo meio que de cartas marcadas. Invest São Paulo é aí, o presidente da Invest São Paulo. Vocês sabem o que é isso? Já veio alguma coisa na cabeça de vocês? Eu espero que sim. Quem veio já falou, cara, vai dar ruim. Quem é a Invest São Paulo? Sabe aquela história que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só essa imagem. João Dória, Meirelles,
O que tá aqui no fundo? Eu não vou ler o nome do país, mas é assim, missão comercial, missão de comércio, Trade Mission. Governo do Estado de São Paulo, Investe São Paulo. Para quem não sabe, ainda não entendeu, vocês devem ter ouvido falar que ano passado, visando assim um movimento vanguardista de sair na frente, o João Dória resolveu abrir um escritório de São Paulo, o único fora do país, e um país lá na Ásia, para auxiliar nesse novo processo. No mesmo período que isso aconteceu, ele foi, viajou e tudo mais, ele escreveu um artigo para o Estado de São Paulo, que ele estava falando sobre a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. E eu já falei para vocês, tem expressões que não é qualquer pessoa que usa. E quando usa, você fala, cara, peraí, você chega assim, ó, vai para trás e fala, amigo, que história é essa aí, nova Rota da Seda? E o Dória falava que era momento de aproximação, que já foi essa época que os Estados Unidos eram o nosso maior parceiro econômico, e agora é os novos amigos do Dória. É a época, e vocês estão vendo quem está sendo investigado, presidente do Investe São Paulo. E, inclusive, eu falei várias vezes, se você tem um país, tem um monte de coisa para vender, inclusive várias bugigangas, você tem, sei lá, um governador louco para vender diversas coisas no estado, o que é que você precisa? Meio que um despachante, um facilitador. O que melhor do que isso, do que um escritório avançado lá, com certeza tem alguém que fala português, mandarim, cantonês, depende da região, traduz tudo, com equipe de contadores, despachantes, pessoas para trabalhar com questões cambiais, sabe? Transformar a moeda deles para real brasileiro ou dólar, realizar o pagamento que seja. Então, vocês estão vendo que as investigações estão avançando. Lá em maio, a PGR já tinha avisado que estavam investigando 8 governadores. Após a queda do Witzel, a PGR já noticiou que agora era a hora da fila andar e tínhamos 3 nomes para avançar. Na época, mostrei para você inclusive o print, entrei nas ligações, e aí, cara, como é que tá? Vai, não vai? Na época foi o quê? 100% Ibanez, 99% o Éder, 70% do Dória. O Helder Barbalho do Pará deu ruim demais para ele. E aí, eu tava com tempo, tô de férias esses dias, fiz umas ligações hoje, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, tentei buscar informação, gente que tem assim um certo trânsito lá no pessoal do Ministério Público, e o que eu vi foi o seguinte, que lá em Brasília, o danado do Aras se juntou com a danadinha da Lindora, e eles estão assim com a força-tarefa que eles falam assim, ó, quem roubou, amigo, vai se dar mal. Vai se dar mal de um jeito assim, cara. Só espera. Eu fiquei muito animado com o que eu ouvi. Eu odeio esse tipo de coisa. Eu falar pra vocês e não poder mostrar. Vocês sabem como é. Eu sempre gosto aqui de falar. Eu gosto de trazer as matérias da grande mídia. Mas tinha coisa que eu tinha que compartilhar com vocês, gente. Dá pra se empolgar um pouquinho. Pouquíssimas vezes eu falei algo sem poder mostrar. Mas eu acho que eu tenho um certo crédito. Lá em junho eu falei, ó, galera, Paulo Guedes aí, a galera acho que vai atrás dele. Vocês viram lá a questão da Greenfield. Inclusive tem uns procuradores aí que foram afastados aí pelo Aras. Não tô falando nada. Falei que eles talvez fossem atrás da mulher do Flávio Bolsonaro. Lá pra agosto foram atrás da mulher do Flávio Bolsonaro. Tentei conversar com as mesmas pessoas e falou, ó, eu acho que vai dar muito ruim pra esse pessoal. Então, grave isso tudo, porque a gente tá num momento meio que histórico que tá tendo, se nos próximos 4 meses mais ou menos, eleições para a presidência da Câmara, do Senado. A gente vai ter em poucos dias indicação para o STF, movimentações, tem algumas reformas para passar e possivelmente uma dança das cadeiras entre governadores. Vai gravando tudo isso daí porque a gente vai começar a falar do ministro, do possível novo nome para o STF e algumas coisas podem começar a clarear. Vejam só, no início do dia, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, eu acho que ninguém cogitava o nome dele, até o momento eu não tinha escutado, eu já tinha ouvido falar do Ives Gandra, falou que realmente tá tendo um lobby em Brasília, principalmente da parte mais católica, grupos católicos, pessoal aí fazendo um certo lobby. Tinha o próprio Noronha, o Jorge, o Mendonça, essa conversa já tava ouvindo, mas ninguém comentava do Cássio. Eis que então, lá o Lauro Jardim solta uma matéria na Globo, inclusive a Renata fala assim, pô, se for verdade, quem é que é o informante do Lauro Jardim? Às vezes pode ser as próprias pessoas que estavam na reunião, não só foi Bolsonaro que contou isso, alguém descobriu, não foi um vazamento interno. Rolou uma reuniãozinha na casa de Gilmar Mendes e Bolsonaro estava com algumas pessoas que vale a pena de comentar. Mas vejam só, quem é o Cássio? Muita gente falou várias coisas complicadíssimas sobre ele. Várias pessoas falando, ó,
talvez não seja tão ruim assim, ele não só é só defeitos, tem alguns pontos positivos ou não, e aí ficou aquela, é verdade ou não é, verdade ou não é, verdade ou não é, e aí isso é uma matéria do Conjur, que vale a pena comentar essa matéria porque ele diz o seguinte, ó, a informação inicialmente foi divulgada pelo Lauro Jardim e foi confirmada pela Conjur. Questões envolvendo Ministério Público, Justiça, STF, STJ, o Conjur tem uma certa credibilidade por um motivo. Esqueci o sobrenome do cara agora, o sobrenome do cara é Márcio, é um senhorzinho, até luta karatê já tem tempo. É um cara que tem bastante trânsito no mundo jurídico e tem fontes. Algo que, infelizmente, a direita ainda não tem, sabe? Você poder pegar seu telefone e ligar para Dilma Mendes. Inclusive, o pessoal diz que quem quiser fazer lobby, indicações e coisa, diz que o próprio Márcio aí do Conjur é um cara que tem até acesso a pessoas do STF, muita gente vai até ele sondar nomes, sabe? E aí, o que é que tu acha desse nome? Apresenta, vê se ele faz assim um quebra-gelo com esse pessoal, se fazia muito isso em governos passados, então ele confirmou, depois do antagonista soltou mais matéria, então realmente o nome foi cogitado, mas não foi assim, ele vai ser, tem muita coisa ainda acontecendo, mas vejam só, saiu a matéria já no antagonista. O pessoal já começou a trazer vários podres dele, já começou a puxar coisa da irmã, da esposa dele, que a esposa dele tá loteada no senador do PP, que era do Podemos. A irmã dele já foi advogada aí pra Itaipava, aí já falaram que Itaipava lavava dinheiro da Odebrecht, aí junta todo mundo. Então, isso aqui é interessante porque, da mesma forma que é o Cássio, independente de quem aparecer, pode ser Jesus Cristo, a mídia vai achar um problema de reclamar. Ele é santo? Não é. Mas já só pra gente ver. Vai ser, sabe, escrutinada a vida do indicado. Família, irmãos, o cara, passado, presente, futuro, o que é que ele pensou, notas da escola, polêmicas, tudo vai ser trazido à tona. É um nome que o centrão, a mídia, a esquerda, sabe do que isso aqui pode representar. Não só é um único juiz, é um juiz que é mais forte do que os outros. É como se ele tivesse assim, um peso de talvez 1,5, 2 juízes. Não que o voto dele tenha um peso maior, mas qualquer decisão que esse juiz tomar vai ser assim destacada pela mídia, porque é o juiz de Bolsonaro. É o juiz, é o ministro de Bolsonaro. Pô, o ministro de Bolsonaro votou isso aqui sim. Ou esses aqui são os ministros que votaram contra o ministro de Bolsonaro. Então, cara, aqui, todo mundo assim, ó, temos que tentar trazer alguém assim meio termo, não pode ser 100% da direita, porque pode ficar muito ruim pra gente. Então, sai lá a matéria lá no Conjur, mais algumas coisas, mostrar aqui pra vocês uns pontos complicados, uns pontos talvez positivos, pra gente entender um pouco mais sobre esse nome. Então vejam só. A principal característica do Cássio é a descrição, o que é algo a priori interessante. A gente já viu aí que é complicado ministros espalhafatosos que querem estar o tempo todo na mídia, e a gente vai falar do Barroso hoje. E aí fala que seus pares consideram que ele tem densidade técnica e tem demonstrado coragem em decisões firmes, que se destacam pela fundamentação jurídica sólida. Então, pelo menos, a priori, se indica que não vai ter problema da questão do notório saber jurídico. Aí vem que em entrevista ao Anuário da Justiça Federal em 2019, sobressaíram-se outras marcas registradas do desembargador. Produtividade, proferindo mais de 600 decisões por dia, e a defesa da implementação de novas técnicas de gestão e informatização. Então, talvez pode ser interessante. O STF brasileiro não é igual ao internacionalmente, que julga 80, 100 casos por ano. Eu mostrei para vocês que, se eu não me engano, esse ano, foi no último censo, na verdade, não lembro quando foi o último censo, foram mais de 90 mil ações em um único ano. Então, um cara aí que realmente saiba ser produtivo pode ser interessante, a depender do jeito que ele for, né? Se for decisões ruins, é complicado. E aí, posicionamentos. Ele, por exemplo, defendeu na época lá que o pessoal tá falando de segunda instância, ele defendeu que sim, que a possibilidade de ser preso após segunda instância. O STF derrubou isso. Então, a priori é algo que flerta com interesse popular, mas nem tudo são flores. Muitas pessoas saíram assim, pactear algumas coisas, quis trazer aqui 3 perfis, 2 que são deputados federais e o Leandro Ruschel. O Leandro Ruschel falou assim uma coisa mais simples, não foi uma questão de crítica. O Daniel diz o seguinte: a nomeação de Cássio Nunes não será de forma alguma positiva para o plano de suprimir a esquerda e seu plano globalista. Temos nomes conservadores e que estão na nossa esteira do desemparelhamento. No momento, sugeriria Rogério Greco. Não conheço o Greco. O Paulo Eduardo Martins diz o seguinte: o senhor Cássio Nunes não corresponde às necessidades do Brasil, pois segue o padrão atual da corte, que tem sido epicentro de nossa instabilidade política.
Um jurista de carreira densa, conservador e discreto é o que precisamos. Isso o senhor Nunes não é. Espero que o presidente repense. O Leandro Rusch fez um apelo que muitas pessoas fizeram, que foi conservador no Supremo já, ao topo do Twitter, pedindo para o juiz realmente de linhas mais conservadoras. Eu vou dar uma certa opinião ao final de tudo, mas vamos olhar aqui mais algumas coisas. Conexão Política, eu achei que fez uma matéria assim bem honesta, colocou coisas interessantes, colocou alguns pontos positivos, os negativos tem aqui basicamente no título. Ele estava envolvido na questão das decisões de liberação de lagosta para o STF, mas tem uma justificativa, porque falava que o valor final do orçamento era menor do que o previsto e tipo, foi quem derrubou a decisão, foi um juiz de primeira mais baixo e ele é contra juiz de primeira instância interferir em decisões de pessoas maiores, que isso aí, por exemplo, poderia impactar quando Bolsonaro fala uma coisa, vem um juiz de primeira instância e derruba a decisão do próprio Bolsonaro. Algumas coisinhas. Então, ele tá nisso daí, ele tem o apoio do Centrão, pode ser bom, pode ser ruim, depende. Agora tem umas coisas estranhas, por exemplo, ele foi favorável à questão do Cesare Battisti. Isso daí é meio complicado mesmo. Ele foi contra a deportação dele, falou, eu não sou a favor que ele seja deportado. Ele é amigo do Wellington Dias, governador aí do Piauí. Vocês viram que tem umas coisas estranhas, envolvendo até dinheiro do Fundeb, da mulher dele. E aí ele fala com esse perfil do Cássio. Aí eu quero mostrar algumas coisas, né? Hoje ele tem 48 anos, o que significa que caso ele assumisse, ele poderia ficar quase 27 anos lá no Supremo. Então seria muito tempo. Se for um nome bom, ótimo, teremos 27 anos aí, sem muitas preocupações. Caso sua indicação seja confirmada, ele poderá passar 27 anos como ministro, levando em conta a regra da aposentadoria compulsória atual. No direito, é considerado um garantista. Há quem classifique o juiz como um conservador moderado, com perfil técnico discreto e visão humanista. Não é um conservador moderado. O magistrado já fez declarações favoráveis à prisão após segunda instância, prega uma postura mais minimalística do judiciário e defende celeridade da justiça. Ele, contudo, é simpático à ideia de criação de novos tribunais regionais federais e aumento do número de desembargadores e servidores. A justificativa dele é o seguinte, que basicamente hoje temos a mesma quantidade de servidores que tínhamos há 30 anos atrás. Ao mesmo tempo que hoje também a gente tem mais pessoas, mas também temos mais tecnologia. Então é aquela coisa, e aí, até que ponto isso é bom, ruim? Aumenta o custo, sim, porque, se a pessoa ganha muito dinheiro, se você contratar mais gente, é mais custo para os cofres públicos, mas às vezes pode precisar burocratizar, é uma questão mais complicada, não é uma palavra sim ou não. No TRF1, ele é desembargador de lá, é visto como um dos magistrados mais produtivos, já chegou a proferir cerca de 600 decisões por dia. E aí a Sarita falou algumas coisas, olhem só. Sabe aqueles juízes de primeira instância que vivem proferindo decisões contra ações do Poder Executivo, contra Bolsonaro? Então, o Cássio, ele entende que isso usurpa a prerrogativa da administração pública de avaliar a conveniência dos próprios atos. Foi com base nesse entendimento que ele liberou a licitação do STF. Ele chama atenção para o fato de que o valor do lance mínimo da compra de R$ 463 mil foi bem inferior ao previsto e só será pago quando os serviços forem executados. Os serviços só serão oferecidos se houver demanda, não estão à disposição dos ministros. No despacho, ele diz que a competência para julgar o assunto seria, na verdade, a 8ª Vara Federal, onde uma primeira ação popular contra a licitação havia sido aberta e, por esse motivo, a decisão da primeira vara não tem validade. Não é o pior do mundo. Ele ainda não foi escolhido. Então, não é aquelas coisas. Não é tão... no final das contas, é lagosta, cara. Mais 400 mil, beleza, é menos do que eu esperado, mas ainda é 400. Então, aquela coisa. Será que eu nota 7? 7 pra cima, 7 pra baixo... E aí, 0 a 10. 10 não é, beleza. 1 também não é. Qual é a nota desse cara? A série ainda traz algumas informações interessantes. Aqui tá meio cortado, mas diz que ele é um cara que a priori tem resistência a avançar com a pauta do aborto. Ele não é a favor disso. Até lá que ela falou, ainda não está decidido. É a favor de plano de segunda instância, ele é contra o aborto, contra proselitismo jurídico, conhece Bolsonaro desde os tempos de deputado, já proferiu decisões contra os ativismos pró-Maduro e ambiental e a favor do direito religioso de testemunhas de Jeová. Então, talvez nota 7.
Talvez, não sabemos. Aí, ó, evita o proselitismo. Marque desde os tempos em que era deputado, ele era próximo Bolsonaro. Que tá cortado, você trouxe algumas imagens, foi falando algumas coisas. Então você vê, nem tudo são flores, mas também nem tudo é desespero. E aí, para dar minha opinião, vou falar aqui, mostrar a frase do Renato. Quem se recorda do episódio Um Petista na PGR? Quando os antas e a grande mídia estão empenhados em criticar, significa que, em geral, a pessoa é boa. E realmente tá todo mundo criticando, mas também tem muita gente na direita achando muito ruim. O que eu irei fazer? Eu irei incentivar que as pessoas comuns se pronunciem. Eu acho que é vocês que devem vir a público falar, pô, cara, eu acho o nome bom, eu acho o nome ruim. Eu acho que principalmente as pessoas da área do direito podem opinar de uma forma melhor. Tem gente que tá dentro, já deve ter ouvido alguma história. Dessa questão do STF, cara, eu não vou dar pitaco, vou trazer o nome, mostrar pra vocês, sempre tentar mostrar o bom, talvez o não tão bom, e deixar coisa. Depois do que eu vi do Aras, lá no passado, o petista na PGR, que fez festa pra Disseu, que fez isso, o do Toffoli, tal, e a gente vem vendo o Aras com um certo posicionamento interessante, não sei. Eu vou dar uma esperada, mas eu acho que sim, a população deveria participar desse debate de forma ativa. A população sim, vai lá, povão, cai pra dentro. Eu vou esperar, olhar de longe assim, vamos ver, tentar buscar as informações e ficar nessa. Só que tem umas coisas interessantes. E eu falei da questão do Dória, falei da questão da PGR, falei do momento histórico e vejam só o seguinte, ainda envolvendo o possível novo ministro do STF. Antes de eu começar a gravar um vídeo, aí às 6h40 da manhã, saiu já uma matéria do antagonista falando a surpresa de Bolsonaro. E aí falava que o Cássio ele tinha se reunido com o Bolsonaro inicialmente para falar de uma vaga no STJ, no lugar do Napoleão Nunes Maia, que vai se aposentar em dezembro. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, Bolsonaro meio que surpreendeu ele, pressionou, mas e aí, cara? E o STF? Você tem interesse no STF? E aí, se é um nome bom, nome ruim? E aí, será que a gente vai conseguir namorar? Não vai? Então, foi meio que cogitado. Não foi assim, o Bolsonaro chamou já para apresentar o nome. Então, vocês conseguem ver que no início, a ideia era o STJ. Só que a questão interessante disso tudo é que foi uma conversa reservada na casa do Gilmar Mendes e também estava lá o Toffoli, que querendo ou não, tem algumas decisões que até acabou ajudando o governo no passado, e tem dois nomes assim bem coisa, Davi Alcolumbre e Fábio Faria. Fábio Faria tá aí bem notório, um dos homens de movimentação do governo Bolsonaro, articulando algumas coisas, criando algumas pontes, e temos o Davi Alcolumbre. Falei, o governo meio que vai lavar as mãos sobre a questão do Alcolumbre. Se ele conseguir, vai que é tua, cara. Porque tem muita coisa aí acontecendo, tem os vetos que o governo quer manter, alguns que o governo quer que derrube, tem principalmente a questão do marco do saneamento. O Alcolumbre, o cara é o presidente do Senado. Quem vai aprovar o nome é o Senado, vai passar pelo Senado. Teve gente que inclusive falou, se é culpa do Senado, sei lá, manda aí o cara mais conservador quiser. Se o Senado quiser rejeitar, que rejeite, mas que dê uma resposta para a população. Mas nem tudo é assim, né, gente? A gente sabe que política é um negócio mais complicado. Então, tava lá já com o Senado, conversando. Então você vê, tem muita coisa para acontecer, muita pauta ainda para ser votada. Alcolumbre meio que tá dando amassado algumas coisas, tá dando uma colherzinha de chá pro governo, em troca, óbvio, de deixar que o sonho dele de se perpetuar no poder continue. E aí aquela questão, medir, vale a pena, não vale a pena. Eu não tenho essa resposta, eu não tenho como dar essa resposta. Só tô olhando. E aí você vê Fábio Faria, mais próximo ao Centrão, ao Alcolumbre também. A gente vai ter eleições para presidente da Câmara, presidente do Senado. Pode ser também a mesma coisa. Por exemplo, talvez, Alcolumbre é ruim, é horrível. Quem que o governo vai apoiar? O pessoal do Muda Centrão. O Alcolumbre é o cara ruim. Mas ele não é assim. Ele não quer derrubar Bolsonaro. Ele só é um cara horrível. Mas talvez aquela galera do Muda Senado queira realmente derrubar Bolsonaro. A galera do PT, a gente não precisa nem comentar. E aí? A gente tem algum outro nome que talvez tenha força, tenha apelo, tenha chance de ganhar? Então, o governo tá medindo todas essas coisas e é uma coisa bem complicada, até porque o Senado no Brasil é ridículo. Dos 81 senadores, se não me engano, a gente tem quem? Flávio Bolsonaro. A gente tem um. E 80 não é da gente. É centrão e esquerda. É centrão e oposição.
E aí, gente, a gente também ontem teve dessa questão do Cássio, que eu acho que vale muito a pena de comentar, uma mensagem do Ciro Nogueira. Para quem não sabe quem é Ciro Nogueira, ele é senador pelo PP, o partido que Bolsonaro já foi, inclusive é o próprio partido também do Arthur Lira, que é um dos nomes aí que está sendo cogitados para assumir a presidência da Câmara, derrubando o Rodrigo Maia. E aí, pô, Bolsonaro com o presidente da Câmara, alinhado a ele, pode ser bem interessante. E o Ciro diz o seguinte, ó: todos nós do Piauí estamos na torcida para que se concretize a indicação do Cássio como novo ministro do STF, que seria o primeiro piauiense em mais de 50 anos. Atual desembargador do TRF1, ele é considerado um dos desembargadores federais mais produtivos entre seus pares e todos conhecem sua trajetória, sabem da competência e comprometimento do Cássio Nunes com seu trabalho. Sem dúvida, a escolha do presidente Jair Bolsonaro seria um gesto de reconhecimento da capacidade do povo do Piauí e de todo o Nordeste. Em Brasília também se fala que realmente o Ciro deu uma ajudinha para Bolsonaro, é inegável, e assim, ajudar Bolsonaro a dar um passeio no Nordeste. Ali a coisa, na logística, de achar um pessoal, fazer segurança, ó, vai por aqui, vem por lá, vamos organizar uns eventos. O cara ajudou, o cara é piauiense, tem muita força no Nordeste. O PP atualmente conta com 7 senadores, tem uma bancada grande na Câmara, vem tendo uma certa aproximação, então você vê, tem muita coisa aí rolando em torno só de um único nome. Vai ser bom, vai ser ruim? Eu acho que todas essas movimentações, principalmente no que envolve Centrão, a gente só vai ter condições reais de dar um pitaco depois de março. É quando passar todo esse período, STF, as primeiras movimentações e finalizar as eleições da presidência da Câmara e do Senado. Aí a gente vai poder falar, pô, valeu a pena, não valeu, perdemos uma coisa importante, ganhamos uma coisa importante, vejam só, um nome bom, nome ruim. Agora Bolsonaro vai ter sim mais força. Já imaginou, ano que vem, se a gente tem a presença da Câmara e tem, como o governo está falando, 300 deputados que votam junto com o governo? Já pensou, maioria na Câmara e tendo presente para pautar tudo que o governo quiser? Meteu MP, coloca em plenária, o deputado volta, tem maioria da casa, pô, passou. Botou, passou, botou, passou, botou, passou. Pode ser bem interessante. O que vocês acham? Então, eu acho uma junção de coisas muito complexa, só pra gente falar é bom, é ruim, é o petista do STF. Se lembra do petista da PGR? É o petista do STF. Vamos ter que esperar. Vamos ver o desenrolar, vamos ver inclusive o que o próprio presidente vai falar. Se lembra na época do Aras? Ele falou, confia em mim, confia em mim. A gente confiou, realmente a questão do Aras deu certo. Até o momento não falou nada, só se levantou o nome. Eu acho que sim, o povo deve continuar colocando pressão, coloquem pressão, pelo sim ou pelo não, mas o povo deve se posicionar. Eu, quanto aqui um comentarista, qualquer análise que eu faço para vocês, eu vou trazer aqui. Mostrar possibilidades. Quero só mostrar possibilidades. Continuando aqui, você vê outra coisa. Ó. Centrão passa a ocupar todos os postos da vice-liderança. O pessoal lá mais bolsonarista, realmente ligado ao PSL, a Carol de Tone, Zambelli, Jordi, esse pessoal meio que saiu da vice-liderança realmente agora e só tem o pessoal do Centrão. Mais um aceno de Bolsonaro pro Centrão, tentando em busca de criação uma unidade, um blocão, para conseguir realmente ter agora possibilidade de governabilidade real. Uma coisa que vocês devem notar, eu espero que vocês notem, é que a gente nunca mais ouviu falar de impeachment. Não tem mais clima de impeachment. Vocês lembram como foi os, 18 primeiros meses do governo Bolsonaro? Era impeachment a cada 2 semanas se falava impeachment, a cada 2 semanas se falava impeachment. Agora ninguém fala mais, porque não tem clima. Não tem clima. Já tem uma maioria assim que não passa. O Maia pode tentar, não passa. Não passa. E também nas conversas que eu tive, disse aí que o Centrão também tá assim. Cara, então, sabe a Segov do Ramos, também da Casa Civil? Será que não tem uma possibilidade de a gente negociar, Bolsonaro? Não, porque como é, né? Veja aí se não tem como. E eu vi, o pessoal de Brasília falou que tá assim, tá tendo uma 10... Assim, o DEM tá saindo, veja como foi o início do governo Bolsonaro. Foi Rodrigo Maia do DEM, Alcolumbre do DEM, tinha o Mandetta que era do DEM, Ônibus Lorenzon do DEM, tinha Osmar Terra, tinha muita gente que era ligada ao DEM. Tô tendo dúvida agora se Osmar Terra era do DEM. Muita gente que era do DEM, foi saindo, tá tendo a mudança, agora os militares, não tá tendo certos embates. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. Continuando aqui para dar uma notícia interessantíssima, que também tá nesse pacote, o possível fim da CPMI das fake news. E aqui você vê, ó,
Ainda sobre o clima de fim do ano legislativo, vale registrar que a CPMI das fake news não voltará a funcionar neste ano e talvez nunca mais. O presidente do colegiado Ângelo Coronel tentou sem sucesso reativar os trabalhos durante a pandemia, mas o Davi Alcolumbre fez cara de paisagem. Será que tá no pacote? Vamos concordar numa coisa. A CPMI das fake news criou caos para a direita. Só caçou os apoiadores de Bolsonaro. Se Alcolumbre realmente ajudou de forma ativa a enterrar essa CPMI, parabéns para Alcolumbre. A CPMI vocês viram que foi. Toda aquela coisa, Joyce, Luciana Ayan, pessoa do MBL e por aí vai. E aí, com o Centrão na base do governo, que quis desde sempre enterrar a CPMI, o sentimento dos bastidores é de que a comissão já era. Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara, é o vice-presidente do colegiado. Vice-presidente da CPMI, líder do governo, não vai pra frente. Alcolumbre, cara de paisagem. Interessante. A CPMI só serviu para caçar direitistas. Só isso. Da galera do Twitter, a galera do YouTube. A galera, sei lá, do Instagram, a galera do movimento de rua. Empresário ligado a Bolsonaro. Nem tudo é tão ruim assim, nem tudo é tão bom assim. Tem os ônus e os bônus de se alinhar com o Centrão. Vamos esperar um pouquinho, vamos analisar. Porém, entretanto, toda a vida, falando de fake news, temos agora uma notícia meio complicada. Uma delas é sobre a PL e a outra é do Barroso. O Orlando Silva, do PCdoB, não foi colocado aqui à toa, o próprio Maia falou que era peça-chave, tá aí falando que a PL das fake news já pode ser votada na semana que vem. Vejam só, na semana que vem. E aí diz, né, que ele diz, afirmou que a proposta deve ser votada pela casa na próxima semana. O texto já passou pelo Senado, no entanto, terá pontos alterados pelos deputados. Abre aspas para ele. A minha impressão é de que esse texto vai ser votado na semana que vem, na próxima quarta-feira. Eu acredito que é o mais provável que nós façamos a votação na próxima quarta-feira. Disse ele em live promovida pela Coalizão Direitos na Rede. Então, quarta-feira, gente. Se for mesmo, eu fico preocupado porque eu não estou vendo nem um único deputado da direita se pronunciando sobre isso. Nem um único. Se falou que talvez fossem derrubar alguns vetos do marco de saneamento essa semana, aí Carla Zambelli se moveu. Sendo que a própria Carla Zambelli, me deu o trabalho de mandar mensagem particular para ela, acho que no dia 3 de agosto, falando, Zambelli, tem como aí começar a articular para tentar manter os vetos de Bolsonaro, do marco de saneamento, conversar com a galera, deputados, não sei o quê. Tá, não, beleza, deixa comigo. Vou falar até com o Ricardo Salles, que é da área de meio ambiente, tem as coisas envolvidas. Vou falar essa semana, porque iam derrubar o veto. Vai vendo. Mas vamos continuar aqui, sem reclamar. Saiu uma matéria também sobre o Barroso, e essa aqui tem umas coisas complicadas e interessantes. Saiu uma matéria falando que o TSE firmou parceria com o WhatsApp para identificar disparos em massa. Não foi só com o WhatsApp. Além da questão do disparo de massa do WhatsApp, fez uma parceria também com Facebook e Instagram. E aí, né? Vão descobrir que essa prática foi adotada só pelo PT, e aí, quando descobrir isso, eles vão deixar essas coisas de lado. E aí falava, né, que o TSE será a primeira autoridade eleitoral do mundo a ter um chatbot dentro do aplicativo que permitirá aos eleitores interagirem com o TSE diretamente pelo WhatsApp. Vai ter um canal específico. Pode ser bom. Pode ser algo interessante, realmente, você poder fazer denúncias. Vamos ver como essa ferramenta vai ser usada. O meu medo é o seguinte. Quando uma ação é feita por uma pessoa de bom coração, eu fico mais tranquilo. Mas vindo do Barroso à frente do TSE, a gente fica naquela, né, galera? Eita, o Barroso. Mas vamos ver. E olha isso daqui. Buscamos enfrentar o que tem sido chamado de comportamentos inautênticos coordenados. O que seria isso? Uso de robôs, perfis falsos, circulação em larga escala de notícias deliberadamente falsas. E enfrentar sem criar um novo mal seria a censura. A revolução tecnológica, eu marquei essa expressão, a revolução tecnológica digital resultou nessa difusão dos computadores e no surgimento da internet. É importante impedir que as redes sociais, que têm um papel agregador, sejam utilizadas muitas vezes com maus propósitos, seja para vantagem ilícita, difamar pessoas e destruir componentes essenciais à democracia, diz Barroso. Destruir democracia. Então, uma coisa que eu já falei para vocês é que, enquanto a gente da direita vem falando sobre pautas, a gente tem na pauta que são pautas muito queridas pra gente não tem assim um certo prazo, não. Qual é o nosso plano de sociedade? Não, a gente quer criar uma sociedade que vai ser assim, 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 assim,
Lá pro ano, sei lá, de 2030, a gente quer que em 2024 a gente tenha isso aprovado e depois instaurar isso, passo a passo do que a gente quer. Um plano de criação de sociedade. Mas o Barroso tem, e isso é muito preocupante, porque ele está tentando colocar isso em prática e não é de hoje. E quase toda vez que eu falo do Barroso, eu mostro para vocês, só preciso mostrar a capa agora, né? O textinho lá do Barroso, o paper que ele fez, tá tudo lá. Ele tem um plano de como ele enxerga a sociedade, os caminhos que a sociedade deve ir, e ele escreveu, olha qual é a primeira expressão do título, Revolução Tecnológica. A Revolução Tecnológica. Revolução Tecnológica. Depois ele fala recessão democrática, que seria assim um retrocesso, uma possível destruição da democracia. Aqui, ó, destruir democracia. Então tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. Os limites da lei numa mudança de mundo. Traduzindo, como mudar o mundo para a sociedade do Barroso ser implantada via judiciário. Ele quer testar os limites da lei. Então você vê, e aí ele falava várias coisas, limite da democracia, isso, aquilo, outro, bababá, tititi. Temos aí o Barroso. Complicadíssimo, complicadíssimo. As ações do Barroso. Então aí, gente, ele tem um plano de sociedade. Tá aí. Quem tiver interesse em saber, dá uma olhada. É um dos ministros mais preocupantes do STF. Mais preocupantes mesmo. Porque esse daí sabe onde ele quer chegar e eu garanto para vocês. Não é no mundo que você sonhou para os seus filhos. Inclusive aqui o índice. Mudança, aí, a crucial importância das instituições, papel ativo do STF, do TSE, para garantir eleições, por aí vai, a crise da democracia, a revolução tecnológica, alguns riscos da revolução tecnológica. O que é que ele fala? Esse movimento de computadores trouxe alguns novos problemas, esses riscos, sabe? Notícias falsas, difamação, democracia, seus inimigos internos e várias coisas. Então tava tudo lá, já tá tudo lá. Falando aqui só um pouquinho sobre a eleição de forma rápida, quero falar porque chegou também na Jovem Pan, o Carlos Bolsonaro já tinha dado uma certa assim, notoriedade, que é a questão do Bruno Engler lá de Belo Horizonte. É um prefeito que falou que ele é candidato a prefeito, se filiou ao PRTB, mesmo sem tempo de TV, ele foi, fechou parcerias lá, quer dizer, fechou alianças para conseguir TV e tudo mais. Ele tinha escolhido uma líder, e aí, de último momento, sei lá, o presidente do diretório lá da região falou, não vai ser a sua vice-presidente, vou me colocar e por aí vai. E o Bruno falou que não vai aceitar isso, e que falou, cara, e aí, o Levi Fidelix? Ele falou que conversou com você, eu quero acreditar que não falou. E aí, disse que o Bruno Engler foi em São Paulo, tentou se colocar com o Levi Fidelix, não conseguiu. Eu perguntei aí, cara, o Levi fez umas afirmações estranhas, falando que vai lançar, que pode lançar Moro como presidente, caso ele queira para 2022. Meio complicado, tá meio complicado essa questão do Levi Fidelix. Então acho que tá cada vez mais difícil olhar para esse cara como alguém que a direita possa abraçar nas eleições paulistas. Tá muito complicado mesmo. E aí uma coisa que vale a pena a gente comentar, notícias interessantes, é isso daqui, ó, para mostrar da briga de Paulo Guedes e Rodrigo Maia. Enquanto o governo Bolsonaro vem sendo aí numa crescente de aprovação de 52%, olha só o que a esquerda está preocupada. O Fernando Henrique Cardoso diz o seguinte, vale a pena ler a entrevista de Jairo Nicolau na rede do El País. Por fim, alguém acerta em cheio sobre o bolsonarismo como fato político, que a oposição se cuide e não desdém. Não é só no Nordeste, as periferias da cidade e o moralismo do povo também contam no apoio a ele. FHC falou, ó, caiu a ficha na cabeça do FHC e ele falou que caiu a ficha também do Jairo. Falou, ó, gente, não adianta negar, entendeu? O bolsonarismo é real, é um fato. O apoio de Bolsonaro é real, não é só no Nordeste não, amigo. É do pobre e esse sentimento, o apoio moral do povo é o que sustenta o governo. Ou seja, se vocês continuarem nessa maluquice de vocês, querendo enfiar progressismo goela abaixo, não vai dar certo. A Renata diz, ó, FHC fala sobre a força de Bolsonaro no Nordeste e nas periferias, redutos da esquerda anteriormente. Não se enganem. Ele está alertando a seus pares, pois isso é um grande perigo para o projeto de retomada de poder dos tucano-petistas. E é isso mesmo. E aí você vê, por exemplo, quando o Felipe, que é agora o novo expoente da esquerda globalista mundial, no Brasil inclusive, e o Jean Willis falando quase a mesma coisa. O Felipe diz o seguinte, é melhor que a extrema-direita vença do que alguém de esquerda que não seja do meu partido. Se não mudarem essa forma de pensar e agir, isso vai estraçalhar o Brasil. Vou ler o Joente e depois comenta. Eu simplesmente não acredito que militantes de partido de esquerda, com longa estrada e que já fizeram coligações partidárias estranhíssimas para assegurar a governabilidade, estão gastando tempo e libido atacando aliados que estão lutando contra o governo. Não acredito, ele usa a palavra, né?
Porque me perguntam como anda a esquerda. Quando me perguntam como está a esquerda no Brasil, eu digo que ela está aí, humilhada pela direita, gastando o seu tempo em ataques fraticidas, em burrice e falta de estratégia, drenando a força de seus aliados para dar aos seus inimigos. Se esse tempo e libido de boa parte da esquerda que gasta contra si mesma fossem usados apenas para enfrentar e desconstruir a direita, poderíamos ter alguma esperança nessas eleições. Vejam só, a esquerda já reconheceu que eles só não perderam ainda, ele não fala isso, mas está claro, porque eles ainda detêm os partidos políticos. Mas, em termos de apoio da sociedade, eles já entenderam que a sociedade é de direita e vai votar em peso na direita. Então, vocês conseguem entender aquelas picuinhas bestas que a direita faz com a pegada da direita? Eu mostrei que deve ter uns 3, 4 dias, gente reclamando que Eduardo Bolsonaro tirou foto com a Paula Marisa, que tá aqui lutando pela direita há anos, mais de 3, 4 anos. Tá aí, apoiando, fez campanha inclusive para Bolsonaro. Ai, como é que volta esses youtubers, não sei o que, botar essa gente? A esquerda tá preocupada com a crescente da direita e o pessoal da direita, em vez de seguir, não. A direita tá com a preocupação que as pessoas da direita, que se dizem mais espertas, mais estudadas, não deveriam estar fazendo. Porque isso aqui é um comportamento que também está presente na direita. Gente, no dia, o grupo, esses dois grupos, o que foi o primeiro que entender isso daí, que não adianta ficar tentando dividir e criar problemas e tentar ter ações mais positivas e agregadoras, vai sair na frente de disparada. Se a direita entender isso, vai ser de disparada, vai ser de lavada. Bota aí 80% em 2022, de todos os lugares. De todos os cargos, deputado, senador, 80%. Se todo mundo se juntar e falar, não, cara, é direita, beleza, cara, tu não é tão bom, tu é assim, nota 7. Tu é 6 pra cima, não é nem 7, 6 pra cima? Não, de boa, vem, tu é 6 pra cima, vai, chega aí. Então analisem bem isso, E aí, ó, só pra gente falar de direita e esquerda, questão de pauta moral, que a gente falou tanto, o centrão, isso, aquilo, outro. Será que Bolsonaro realmente deixou de lado as pautas conservadoras, as pautas morais? Vou falar disso, mas falando inicialmente da esquerda. Olha só. O pessoal da esquerda também segue firme e forte em suas questões ideológicas. Um tweet, 2 cases de doutrinação. Grupo de Puebla, 15 mil inscritos até o momento. Notem quem são os professores. E o tempo de formação. Aí você vê, ó, Dilma, Pepe Mujica e um monte de outra galera. Fundação Lema e seu apoio pela BNCC. Então vocês estão vendo aqui o Grupo de Puebla, que é basicamente um nome bonitinho pro Foro de São Paulo. É o mesmo pessoal fazendo curso aí, ó, Estado, Política e Democracia na América Latina. Você vem aí, cursão aí para realmente formar pessoas para avançar com esse projeto de poder. E a gente tem o Grupo Lema também de outro lado, fazendo o quê? Precisamos apoiar nossos educadores neste momento de construção dos currículos pela BNCC. Isso daqui mira diretamente os professores. Ó, vamos aqui pegar os professores e explicar para eles como é bom o BNCC, o que não é. Isso aqui é o que é uma centralização. Quando a gente fala principalmente em direita à esquerda, lá naqueles, sei lá, nos ideários ligados desde a época da Revolução Francesa, tipo assim, era bem simples. A esquerda era a favor de um Estado grande, centralizador, e a direita, em geral, um Estado mínimo, um Estado bem pequeno. Então o BNCC é completamente de esquerda, é um negócio assim, é uma centralização completa. E aí, se você tem um governo de esquerda no poder e todo o currículo nacional é único, então a esquerda pode fazer um currículo todo de esquerda durante 4 anos, vai ser lavagem cerebral, torto doidado. Então você vê, Fundação Lema, firme e forte. É por isso que eles querem tanto colocar as mãos na pasta do MEC. E olha só, é isso que propõe o percurso formativo. Na prática, instrumento que o Instituto Reúna, em parceria com a Fundação Cecília Souto Vidigal, está lançando. Aí você vê, ó, mostrando o curso, ó, Kátia Instituto Reúna, Fundação Coisa, quarta-feira, 32/9, 16 horas, no YouTube. Vejam só, todo mundo aí se preocupando com isso. Educação, educação, educação. Então temos também, eu vejo muita gente reclamando, não sei o que, direita. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que descruzar os braços, tem que começar também a fazer produções culturais. E o que eu falei, será que o governo Bolsonaro deixou de lado a questão mais, a disputa cultural? Mas então, se lembrar daquele caso, que eu reclamei bastante porque eu tenho meu lugar de fala, porque eu sou baiano, isso aí era minha hora de falar,
que o Rui Costa criou problema e ficou perseguindo o PM, e aí a nomeação do cara caducou, porque passou 30 dias, o governador do estado da Bahia não liberou o André. Pois bem, o governo não desistiu, não arredou o pé, colocou outra nomeação, e vejam só onde é que o André tá agora. Tá lá, na Secretaria da Cultura. Um cara que é conhecido por ser da ala militar, por ser um PM, mas também é conhecido por ser um olavista. Então vejam só, nesse meio tempo que tá todo mundo falando Casa Civil, Segov, Centrão, STF, olha só, a pasta da cultura tá ali quietinha, onde é que o governo tá? Quanto em dinheiro e quanto em prejuízo, sabe, moral, mental, a esquerda não criou na pasta da cultura. E o que vem parecendo é que a pasta da cultura tá assim, olhando bem de perto. Não, cara, aí que a gente vai dar, a gente não vai esquecer disso daqui não. E eu ouvi umas histórias aí que talvez tenha assim uns débitos, uns passivos, um dinheirinho assim que talvez não prestaram conta no passado, que o pessoal já ouviu falar, e parece que vão abrir essa caixa preta. Então eu acho que o governo Bolsonaro, cara, não esqueci em momento nenhum, a gente tá vendo as movimentações com relação ao Foro de São Paulo, Venezuela, pasta da cultura não arredou o pé, então vem coisa grande por aí, E o próprio Eduardo Bolsonaro diz, ó, no fogo alto que se forja o bom aço, a sua posse foi só a primeira batalha, seja bem-vindo André, empossado hoje como secretário nacional de incentivo e fomento à cultura. Quer que eu traduza isso? Ele é um menininho, já ouviu falar daquela tal de Lei Rouanet? Lei Rouanet. E aí o governador petista não queria deixar esse cara sentar na cadeira da Lei do Rouanet. Será que a esquerda gosta de Lei Rouanet? O que é que vocês acham? É pra ficar empolgado? Eu fico emocionado. E depois o Bolsonaro ainda agradece pelo apoio do Pedri, que é o cara da Secom aí, realmente vem fazendo muito, um conservador na Secom, trabalha quietinho, quem come quieto come duas vezes, e o Alexandre Aleluia, vereador baiano, e aí também, já que agradeceu, divulgar aqui um pouquinho, Alexandre Aleluia, baianos, 2500, quem quiser aí, dá o voto, esse daí é bom, tem muito tempo aí também na luta contra o comunismo, promovendo o conservadorismo, comprou batalhas como, por exemplo, a exibição do filme do Professor Olavo na época, quando nenhuma universidade queria mostrar, então é um nome bom para Bahia, quem tivesse sem saber um nome de vereador, esse daí eu realmente recomendo, então até a participação no podcast dele. E aí, sobre ainda questões lá, você vê a aprovação de Bolsonaro crescendo, vou falar aqui até da economia mostrando também, vejam só o seguinte, enquanto Paulo Guedes vem tentando fazer de tudo para salvar o país, Maia falou que Guedes está desequilibrado, não está desequilibrado, não sei o quê, porque Guedes falou umas coisas aí para Maia, e vejam só, vou ler aqui o que Maia falou, questionado sobre as declarações de Guedes, Rodrigo Maia falou que Guedes devia assistir aí o filme A Queda, que fala lá daquele ditadorzinho lá da Alemanha, durante a segunda batalha lá que teve nos anos 40, lembra lá? Cada tinha um bigodinho assim meio estranho. Que é o filme da queda desse cara, recomendando pra Guedes. É brincadeira um cara desse? Como é que a gente consegue aturar o Rodrigo Maia? O Davi Alcolumbre perto desse cara é um santo. E por que Paulo Guedes falou o que falou e por que Maia responde dessa forma? Paulo Guedes tá achando muito ruim, porque realmente tem aí uma força da esquerda de impedir que as privatizações avancem. Eles não querem deixar que as privatizações avancem de jeito nenhum. Fala, cara, não vai avançar. E Maia basicamente fechou um acordo com a esquerda para realmente fazer com que isso se concretize e as privatizações não andem para frente. Então é complicado. Enquanto a gente sabe que o país tem que retomar, o Maia parece que faz de tudo para jogar contra o Brasil. E aí você vê, ó, o próprio Constantino vem para defender Guedes, ó, há boato de acordo para não pautar as privatizações. E diz, ó, vai vendo, tem gente que confia no Maia, no Botafogo. Eu confio em Guedes we trust. E aí, ó, você vê, como é que eu não vou confiar no Paulo Guedes? O cara que falou que a economia ia retomar em V. Olha o que o próprio Fábio Faria diz, ó. Brasil tem segundo mês positivo consecutivo na geração de empregos. Dados do CAGED mostram que tivemos o melhor agosto em 10 anos, com a criação de mais de 250 mil novos postos de trabalho formal. Isso aqui parece um V? Beleza, aqui deu uma quebradinha. Mas parece um V ou não parece um V? Parece um V ou não parece o quê? Melhor agosto em 10 anos. Acumulado no ano ainda apresenta 850 mil negativos. Beleza, a gente perdeu muito. Vai dar uma retomada. Mas aguenta aí. Vocês viram aí que o negócio realmente foi complicado ao longo do ano. Mas o governo Bolsonaro, gente, uma coisa é certa. Está fazendo de tudo, mas de tudo mesmo,
para tentar fazer com que o país avance. De tudo. Tá claro. Todas as mudanças. Inclusive, Bolsonaro veio a público ontem falar: eu estou aberto a sugestões. Se o renda cidadã não presta, se a vida não mexe, tu me diga, gente. O que é que eu preciso fazer? Eu estou disposto a abrir mão, sabe, de orgulho, qualquer coisa. Só quero que o Brasil vá para frente. Só estou preocupado com o povo brasileiro. E aí você vê, ó, incerteza da economia cai pelo 5º mês consecutivo. Cara, o que depender do povo brasileiro, dos empresários e do governo Bolsonaro, as coisas vão andar para frente. Agora a gente precisa de apoio também dos deputados, senadores. Alcolumbre e Maia tem que se mover. E aí você vê, ó, até quando dá ruim pros outros, dá ruim pra... assim, até nesse tempo, um período tá dando ruim pra todo mundo, o Brasil não tá se dando bem. Por quê? Porque a Argentina tá fazendo o que tá fazendo. O pessoal, inclusive, apelidou de Venezuela do Sul. Tem a Venezuela do Norte, que é a Venezuela do Sul, que agora é a Argentina. A Coca-Cola, esse símbolo máximo do capitalismo, sabe? Que se fala em capitalismo, você pensa em Coca-Cola, fechou sua fábrica na Argentina e transferiu pro Brasil. Olha quantos empregos, dinheiro que vai ser injetado na economia. Que lá tá o caos. E a gente imagina, né? Se fosse o Haddad que tivesse ganhado. E aí, uma notícia boa, antes só de falar aqui do nosso último assunto, foi que, no dia de ontem, a Globo não perdeu. A Globo foi em 3º lugar, meus amigos. 3º lugar. Libertadores, disparado, 18,8 no SBT. Record em 2º lugar com a Fazenda. E depois veio a Globo. A Globo perde e o Brasil fica feliz. O Brasil agradece a derrota da Globo. E aí, gente, uma coisa interessante que eu só queria mostrar pra vocês, não vou ficar lendo tudo, foram movimentações quase que imediatas do governo diante das manifestações aí do debate americano lá do Biden, que foi da questão da Amazônia. Felipe Martins já tinha falado que nenhum dinheiro do mundo compra a nossa soberania e liberdade, nem vem que não tem, pega teus 20 bilhões, cara, bota naquele lugarzinho. E depois falou, vale ressaltar, que a Amazônia brasileira é maior em território que toda a Europa Ocidental e abriga 25 milhões de pessoas de diferentes etnias que aspiram vidas melhores, empregos mais dignos e têm direito de buscar desenvolvimento e progresso como qualquer um de nós. Por isso, o nosso compromisso com a preservação do meio ambiente em benefício do Brasil e do mundo é indissociável do cuidado com essas pessoas e jamais permitirá que elas sejam sacrificadas no altar do ambientalismo hipócrita dos que falam muito e não fazem absolutamente nada. Eu defender. A SECOM veio, defendeu, fez uma trade interessantíssima, com dados do INPE, diversos órgãos, para falar que esse negócio da Amazônia é balela, é piada, agindo de forma, sabe, foi muito rápido, muito rápido. O próprio presidente se pronunciou, o do presidente eu vou ler, porque tem umas coisas bem interessantes, e uma repercussão internacional com a fala do presidente. Deixa eu ler o presidente para fazer comentário. O candidato à presidência falou da questão dos 20 bilhões, o que alguns não entendem é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos criminosos, demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável. Meu governo está relacionando ações sem precedentes para proteger a Amazônia. Cooperação dos Estados Unidos é bem-vinda, inclusive para projetos de investimento sustentável que crie emprego para a população amazônica, tal como venho conversando com o Trump. A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e pacífica. Custo entender, como chefe de Estado, que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos depois de décadas de governos hostis, falando do PT, tão desastrosa e gratuita delação. Rapaz, mas deu com vontade no Biden, né? E diz, lamentável, senhor Joey. Sob todos os aspectos, lamentável. Cara, não fala do meu país. Não fala do meu país. E depois de tudo isso, Bolsonaro pegou esses 5 postagens, traduziu para o inglês e transformou na 6ª postagem, que é a mesma coisa, mas tudo agora traduzido em inglês. Teve repercussão de jornalistas americanos falando, ó, a relação dos Estados Unidos com o Brasil é mais forte do que nunca antes foi. E o Biden parece que quer destruir. Americanos reconhecendo isso, sabe? Esse crescimento das relações Brasil-Estados Unidos. Brasil-Estados Unidos. Inclusive essa menina aí, o Eduardo Bolsonaro já fez lá, conversou, tem um certo acesso, se conheceu na época do CIPAC, várias coisas. Você vê, né? Eduardo para essas coisas de conhecer gente, relações internacionais, o cara é bom. Eduardo é muito desenrolado para essas coisas. E aí você vê, ó, outra matéria. Vou mostrar aqui, só que ela fez, perfil verificado, saiu aqui, ó, no National Interest. Vou mostrar já a tradução, ó. Meu chefe e eu publicamos esta opinião sobre as relações
Estados Unidos e Brasil, sob o governo Trump. Eles estão construindo uma das relações mais produtivas da região. Os Estados Unidos e o Brasil passaram de 2 décadas de perseguição de objetivos conflitantes, brigando o tempo todo, era PT, você deve lembrar, para o alinhamento ativo de agendas políticas. E agendas políticas, vocês sabem que vem muita coisa no bolo. Os críticos, muitas vezes, se fixam na forma não convencional de diplomacia de seus líderes. Realmente, Bolsonaro e Trump é pegada diferenciada. Enquanto ignoram os enormes avanços que foram feitos em menos de 2 anos, ambos os homens compartilham visão filosófica semelhante sobre o mundo e os valores necessários para garantir sociedades livres e abertas. Amigo, sociedade livre e aberta. Veja só, reconhecendo o que é que Bolsonaro defende. Democrata, um democrata completo. E aí o Arthur fala o seguinte, alguma palavra sobre a destruição da floresta da Venezuela por causa de mineração ilegal, sobre a questão aí de como o governo de Maduro, a ditadura, está envolvido nesse desastre. E aí? Da Venezuela não fala nada, né? Tá todo mundo caladinho. Ninguém fala nada. E aí, vejam só, a gente vai falar um pouco da questão da coisa. O Daniel Silveira informou que ontem ele estava na reunião com Osmater Biarquices e parlamentares conservadores da Colômbia, aquele país que o Mike Pompeo visitou o presidente, debatendo sobre o combate ao socialismo e narco-estado e sua tentativa de tomada hostil ideológica. Resumindo, falando do Maduro e o que pode se fazer. Assunto caro e eminente que deve ser levado a sério. Então você vê, nada diferente. Aí eu sou presidente do grupo parlamentar Brasil-Colômbia. Então vocês conseguem ver, né? Tudo o que está acontecendo. O Brasil se dedicando a isso, a esquerda americana realmente não quer ver a Venezuela cair. A esquerda americana adora Foro de São Paulo. Lembra do Obama? Falou que Lula era o quê? Esse é o cara. Lula é o cara. O Lula é o cara. E aí, você vê, Eduardo, ele é o presidente da CREDENE, que é a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, lá da Câmara dos Deputados. Ele fez a nota, falando várias coisas, que ele não tem como aceitar essas falas do Biden. Tá aí, dá uma pausa, dá uma lida, eu não vou ler tudo aqui agora, só para mostrar que o Eduardo também se posicionou. E o que eu achei interessante é que eu vi Jair Bolsonaro chegar ao poder em 2019, todo embananado. Saiu a notícia dele, ele não sabia o que fazer, como desmentir, como debater, derrubar a narrativa. Às vezes passava um dia até o presidente se pronunciar sobre o assunto e encerrar, a discussão. E hoje eu vejo, surgiu uma possibilidade de problema, Bolsonaro já corta na hora. Cortou na hora. Aí vem Bolsonaro, o Ernesto se pronunciou, Felipe Martins se pronunciou, o Eduardo se posicionou, o Fábio Faria se posicionou, o Mourão falou umas coisinhas, não sei quem falou umas coisinhas, o governo todo se pronunciou, acabou o assunto, morreu. Todo mundo já falou, não tem mais o que ter dúvida, não tem mais crise, não tem mais espaço para a grande mídia ficar criando picuinha com o governo. Então, para mim, o debate aconteceu de noite. Quando foi de manhãzinha, já tinha pronunciamento de todo mundo. Cara, isso aqui é absurdo. Já tinha gente indo pra Jovem Pan, já tinha gente dando entrevista em live, isso, aquilo. O governo acabou, cara. Não, essa narrativa não tem. O governo, meio chegando assim atrasado, com todos os perrengues, falta de dinheiro, de tudo. O governo vem fazendo um trabalho muito interessante na retomada da narrativa sobre a Amazônia. Muito interessante mesmo. Uma evolução absurda com relação ao ano passado, o mesmo período, e principalmente ao início do governo, os primeiros dias. Quantas e quantas vezes a gente falava, rapaz, cadê a SECOM, velho? A SECOM vai trabalhar, que dia a SECOM vai começar a trabalhar? E agora, vez ou outra, eu tô trazendo pra vocês aqui o que a SECOM fez, olha o que a SECOM fez, olha o que a SECOM fez aqui, olha o que a SECOM fez. O governo tá melhorando, gente. E por isso que eu digo, eu tô otimista. E aí, só mostrar aqui, Eduardo Bolsonaro recebeu aí o embaixador dos Emirados Árabes Unidos, país interessante, que tem muito negócio, se não me engano, Dubai fica até lá. Tava aí, fala aí várias coisas. Eu digo, cara, Eduardo vai desenrolado. Eu realmente lamento que Eduardo não foi embaixador dos Estados Unidos, que eu acho que essas questões, do Foro de São Paulo, podia ter avançado e muito. Eduardo, ele tem jeito, é simpático, é carismático, é educado, o cara é bom, velho. O cara é bom pra isso. E hoje eu termino com essa imagem, pra lembrar, gente, olha o relógio, tem algumas coisas que realmente vamos precisar de um certo tempo. Não é questão de xadrez 4D, eu só do confia por confiar, acho que o povo, vocês realmente tem que colocar pressão. Agora eu aqui, do meu ladinho, tô só olhando e tentar trazer para vocês o máximo que quiser, mas acho que realmente o povo tem que ser participativo.
Mas nada como o tempo. Vamos ver aí os próximos capítulos das coisas que estão acontecendo. Então por hoje é isso. Fico por aqui, aquele grande beijo e abraço. Se puder, dá aquela curtida e compartilhada. Grande beijo. Valeu.